Galera, há um tempo atrás tinha um professor que inclusive eu já li os dois livros dele, eu não vou dizer o nome para não dar crédito a ele, na verdade esse cara é a forma dele de crescer é essa, né? E eu já li dois livros dele, já fiz um curso inclusive com ele, um cara que realmente eu tinha uma profunda admiração. Mas aí um determinado dia ele postou algo falando de treino e eu simplesmente perguntei o seguinte: professor, admiro muito o seu trabalho, sigo você, já li os seus dois livros, já fiz um curso inclusive com você, realmente você tem um conhecimento teórico muito grande, mas eu gostaria de ver um resultado ou em você ou nos seus alunos de toda essa teoria. E aí o cara respondeu da seguinte maneira: ou você é burro ou você é doido. Puf, acabou-se. Acabou-se aí a inteligência, acabou-se aí o poder de argumentação, acabou-se aí para mim toda a admiração que eu podia ter desse cara, porque faltou a ele, embora ele tenha um conhecimento técnico e específico de uma determinada área, que é a nossa área, ele não tem o que a gente tanto fala, chamado inteligência emocional. E muito mais ainda, ele perdeu no lugar de ter conquistado mais ainda a minha admiração, ele perdeu a oportunidade de argumentar sobre a sua teoria. Então, o que aconteceu hoje? Agora de tarde, e eu pedi a autorização e estou deixando aí no meu history, um professor chegou e disse o seguinte, que, entre aspas, discordava da minha forma, do vídeo que eu coloquei aí, que poderia intercalar com ergometria, com esteira, com elíptico, para complementar o que a gente chama de EPOC. Na verdade, EPOC é excesso de consumo de oxigênio pós-atividade física. E ele está certo nesse aspecto. De fato, você pode, durante a musculação, estar intercalando com ergometria. Mas o único ponto de vista que eu discordei dele foi que nesse ponto não seria visto como aeróbio, mesmo sendo uma esteira, mesmo sendo uma bicicleta, mesmo sendo um elíptico, por exemplo, ou até mesmo uma escada. Essas são atividades cíclicas, mas pelo efeito somatório do exercício, ou seja, pelo efeito de exigência física somatório do exercício, a sua frequência cardíaca média vai se manter em torno de 75% para mais. A partir do momento que você está com déficit de oxigênio, você já não está mais fazendo uma atividade aeróbica. Embora na cabeça da gente, por achar que aeróbio é esteira, é bicicleta, são essas atividades cíclicas, acha que vou estar intercalando com aeróbio. Não vai estar. Na verdade, essas atividades, como eu disse, pelo fator somatório do exercício, pelo fator somatório da exigência física, elas vão ser anaeróbias, mesmo sendo uma atividade cíclica. E aí, na cabeça da gente, como ele fez a colocação dele, ele está 100% certo em tudo que ele colocou, inclusive os meus alunos sabem que eu uso quando eu quero ter um consumo energético muito alto, essas atividades, mas lembrando que essas atividades em uma alta intensidade. E aí essa atividade, ela na verdade, ela é intermitente entre anaeróbio lático e anaeróbio alático, com a presença do ácido lático, aquela acidose metabólica, que é a sensação de queimação, de agonia, que todo mundo quer logo parar o exercício, e o anaeróbio um pouquinho mais baixo, que é o anaeróbio alático, sem a presença do ácido lático, porque essa presença do ácido lático a gente não consegue manter por muito tempo. Mas o que eu queria deixar para vocês, primeiro, foi que a partir desse ponto, da forma que a gente abordou, eu concordei com ele, discordei só de um pequeno detalhe. Eu com certeza conquistei ele, a amizade dele e acredito, espero eu também, a admiração dele, assim como ele. O respeito profissional, ele deve ser mútuo. O respeito ao ponto de vista, ele deve ser mútuo. O respeito à opinião do outro, mesmo que de repente seja contrária à sua argumentação, deve ser mútua. E isso está se acabando hoje em dia, sobretudo com aquelas pessoas, entre aspas, que se acham detetoras ou detentoras, melhor dizendo, da razão, da sabedoria. Ninguém é soberano, ninguém sabe tudo, pelo contrário. Um grande filósofo dizia há muitos anos atrás, tudo que sei é que nada sei. Quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que tem a necessidade de aprender. Mas o que está faltando, assim como faltou para esse colega profissional, que eu simplesmente disse a ele de forma assertiva que queria ver um resultado do trabalho dele,
e ele já partiu, entre aspas, para a ignorância, certo? E a partir daquele momento eu já não argumentei mais com ele, porque só quem não tem argumentação parte para a agressão, parte para a ignorância. E o ponto que eu queria colocar para vocês é o seguinte: gente, não se trabalhe só ou não trabalhe só em prol de ser um bom profissional, não trabalhe só em prol de conhecimento técnico, não trabalhe só em prol de ser o melhor. Esse até deve ser um agente motivacional, mas nunca, jamais você vai ser o melhor. Nunca, jamais você vai ser perfeito. Isso é uma utopia. Isso só nos faz mal. E, sobretudo, sempre esteja pronto para escutar o ponto de vista do outro, porque muitas vezes o ponto de vista do outro pode ser tão semelhante ao seu ou até melhor do que o seu, mas se você estiver disposto a reconhecer que nem sempre você sabe tudo, estiver disposto a reconhecer que é melhor somar do que dividir. É isso que a gente chama, que foi isso que eu disse para o professor lá, certo? De inteligência emocional. Quantos grandes profissionais não se dão bem nas suas profissões, nas suas áreas, porque não conseguem se relacionar com outras pessoas, porque não são bons em outros aspectos da sua vida. Então, se você quer de fato ter sucesso na sua carreira, seja ela qual for, entenda e busque inteligência emocional, busque equilíbrio, busque ver o lado do outro também, busque divergir de forma educada, sincera, de forma compreensível, como deve ser, divergir do ponto intelectual. Eu até posso discordar de muito ponto de vista de outros profissionais. Isso é normal que aconteça, de teorias, certo? Mas separar isso da pessoa. Ninguém, quando tiver argumentando com você, está argumentando no aspecto de querer te ferir. E mesmo que esse seja o objetivo do outro, isso só vai acontecer se você permitir. O outro só te fere a partir do momento que você dá a ele essa liberdade. Se você tem dentro de si a certeza, como ele, por exemplo, ou você é doido ou você é burro. Eu nem sou doido, que eu sei, e nem tampouco sou burro, certo? E aí, eu vou discutir? Não, eu não vou discutir, eu não vou entrar no estado de equilíbrio do outro. Gente, isso deve ser uma regra para tudo na nossa vida. Você só briga, ou melhor dizendo, dois só brigam quando dois querem. Se você de fato tiver o seu estado emocional, e é esse estado que a gente mais deve se preocupar hoje em dia, é nele que vem as frustrações, as dificuldades, as adversidades, é nele que vem os problemas, os traumas, as coisas que de fato precisam ser curadas. E aqui eu estou com um livro que eu gostaria de aproveitar e mostrar para vocês, ó, o Código da Inteligência, porque, como eu disse, eu me preocupo muito mais com o meu estado de espírito do que com o meu retorno financeiro. O meu retorno financeiro, o meu retorno profissional, ele vai vir a partir do momento que eu estiver bem comigo mesmo. E eu só pude responder a esse professor diferente do que aconteceu comigo, porque eu trabalhei a minha inteligência emocional. Não foque só em ser o melhor profissional possível, foque em ter, ou melhor dizendo, em ser o melhor em todos os aspectos, não em ter. Muita gente tem muito, mas é tão pouco. Seja você mesmo uma pessoa de valor, e aí o mundo vai reconhecer o valor que você tem. E aí o seguinte, o Código da Inteligência, tem uma frasezinha bem legal, e era só isso que eu queria deixar para vocês, o seguinte, certo? Augusto Cury e tal, separei aqui, vamos lá. Quando você sofre uma grave frustração como humilhação pública, o que definirá o grau de dor e a dimensão do conflito resultante não será apenas um foco, definido pela natureza da situação. Dependerá de muitos fatores: quem causou a humilhação, a natureza da ofensa, o ambiente social em que ela ocorreu, o tipo de personalidade receptor, seu estado emocional no momento da ofensa, as habilidades psíquicas específicas da inteligência que desenvolveu com uma capacidade de gerenciar e proteger a sua emoção. Então, na verdade, a gente tem que estar muito mais preocupado do que qualquer outra coisa em proteger a nossa emoção, em proteger o nosso coração, em proteger o nosso sentimento. Isso é o que vai nos afastar de todas as dores que qualquer pessoa possa querer nos causar. E, sobretudo, vai te dar a capacidade de ter discussões de forma inteligente. Valeu, fiquem com Deus. Obrigado ao professor que divergiu e obrigado a todas as pessoas que sempre estiverem dispostos a divergir de forma ética, de forma correta e, sobretudo, para somar conhecimento. Valeu, fiquem com Deus.